que o nosso coração agora se prepare para a partilha da palavra de Deus. Eu quero convidar os que estão aqui, tem muita gente aqui, viu, povo de Deus? Tem gente do Sul, tem gente do Nordeste, tem muita gente com a gente, porque quer viver esse momento conosco. Então eu convido vocês que estão aqui também a se sentar. Você que está em casa, se está no almoço, se não consegue se sentar, mas eu quero dizer para você, você consegue sim, agora colocar o coração, unir o coração ao coração de Deus através desta palavra. Hebreus, capítulo 3, versículo de 13 a 14. Diz assim: Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Repito, antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Quando eu tomei este texto bíblico para que a gente pudesse meditá-lo no dia de hoje, ficava aqui pensando, não é? A carta aos Hebreus, dizendo a nós: antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia. Animar não é, a palavra de Deus está dizendo para nós, animar não é só fazer palhaçada, né, padre? Que tem gente que às vezes pensa que a animação é só fazer o outro entrar nessa dimensão do riso. Não. Animar é colocar o outro, fortalecer a vida do outro, dar ânimo, dar vida ao outro naquilo que ele está fazendo, naquilo que é bom, naquilo que é um bem para a vida daquela pessoa. Animar, incentivar, meu Deus, quantas vezes pessoas e em situações, né? Ao invés de nós nos animarmos, nós entristecemos às vezes alguém do nosso lado, na nossa vida, que está ali junto com a gente. A palavra de Deus está dizendo: não, anime. Pessoas às vezes vêm até nós perguntando algo e nós fazemos o que? Ao invés de vamos em frente. Cristo é a nossa esperança, mas nós fazemos o quê? Nós desanimamos. Realmente você não vai conseguir, realmente você é muito difícil, é tudo muito difícil mesmo. Não, meus irmãos, palavras de bênção e de fortalecimento, para que o outro seja animado na vida com Deus, para que o outro seja animado naquilo que o Senhor pede a ele. Tantos que muitas vezes fraquejam na fé e nós somos os primeiros a punir. E nós, ao invés de animar, reerguer, dar a mão, dizer vamos. Tem gente que fez um propósito no início do ano e hoje é dia 6 e já não conseguiu. Você pode até dizer: Darlene, sou eu uma dessas pessoas. E eu quero dizer para você, eu quero te animar. Ainda nós temos este ano todo para dizer para você: levanta e continua. Vamos nos animar uns aos outros no nosso caminho, nas nossas lutas, nos nossos desafios cotidianos que nós temos. Animai-vos dia após dia. Então nós temos uma luta diária. Nós não assumimos Jesus um dia na vida e agora nós estamos isentos das nossas lutas diárias, dos ânimos diários. Meus irmãos, a vida humana ela não é linear. Não é assim, nós sofremos, vivemos altos e baixos, situações difíceis às vezes da nossa vida e que nós precisamos deste alimento dia após dia, deste ânimo dia após dia. Nem todo dia você está com este ânimo para rezar, nem todo dia você quer dar bom dia, acorda querendo dar bom dia para a pessoa que está ao seu lado, nem todo dia paciência aos pais e mães que estão, ela não lhe visita, você fala: meu Deus, de onde vem a minha paciência? Eu preciso da tua graça e da tua bondade. Então, eu quero dizer para você, é dia após dia. Enquanto ressoar este hoje, para que nenhum de vós
fique endurecido pela sedução do pecado. Amanhã eu vou ajudar tal pessoa, amanhã eu vou mandar esta mensagem de ânimo. Não, o Evangelho está dizendo do hoje. Meus irmãos, como é difícil às vezes nós habitarmos o presente daquilo que onde nós estamos, naquilo que nós estamos. Nós estamos conversando com alguém e rapidamente a gente pega o celular, dá aquela olhadinha, porque a gente já não habita mais o presente com a pessoa que nós estamos. E é tão interessante, eu tenho feito este exercício, né? De habitar o presente. E habitar o presente é estar com tudo aquilo que eu tenho e que a outra pessoa precisa da atenção. Darlene, eu tenho milhões de coisas para fazer, sim, mas habite bem o presente tão pequeno daquela situação. De um pai que tem que ajoelhar e falar com a criança, olhando nos olhos dela, de uma atenção que precisa ser dada. Meus irmãos, é no hoje. Se você não está habitado no presente, o seu hoje sempre será um furacão. E os dias vai dizer, meu Deus, eu nem sei quando foi que eu fiz tal coisa, porque eu me perco nos afazeres, porque nós não habitamos o hoje de coração. Então nós precisamos dessa graça, Senhor, de que o nosso coração esteja onde ele precisa estar. Se você está com seu esposo, ele precisa estar ali. Se você precisa estar com seu filho, ele precisa estar ali. Porque eu quero dizer para você, se nós não estamos, nós vamos alimentando a ansiedade do tempo do qual ainda não nos acessou. Porque aquele tempo em que você está tentando resolver algumas coisas, ele ainda não chegou. E nós estamos o tempo todo sofrendo porque nós não chegamos, mas também não vivemos bem o presente. Olhar a pessoa nos olhos, gastar o tempo com ela, cumprimentá-la. E nós, muitas vezes, desqualificamos o nosso presente, porque nós não estamos inteiros naquilo que Deus nos pede. Enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Meus irmãos, o demônio não descansa. Então, se nós dermos brecha no nosso hoje, em habitar o presente que Deus nos pede, naquilo que você está fazendo no seu trabalho, onde quer que você esteja, habitar o presente, se nós não habitarmos bem, o inimigo de Deus vai nos sugerir situações de pecado para que ele seja habitado. Se eu estou na missa, eu não estou conversando com ninguém no celular. Se eu estou conversando com meu filho, é hora de dar atenção a ele. Se eu estou falando com a minha esposa, eu não posso estar na frente da TV, eu preciso pelo menos voltar o olhar para a pessoa. Talvez nós não damos a dignidade ao outro e por isso nós não habitamos o presente e não nos animamos porque nós não nos comprometemos uns com os outros. Se nós falamos rapidamente, nós não nos comprometemos uns com os outros. Olha que sério isso. Você está com pessoas dentro da sua casa que talvez você não se comprometa com elas porque você não olha mais nos olhos, você não quer gastar mais tempo. E eu quero dizer para você, eu quero animar você nesta manhã e dizer: vamos em frente, sim. Vamos nos ajudar. Vamos começar bem o ano, escolher fazer o bem. Por quê? Que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. O pecado em nós vai fazer de nós homens e mulheres habitados em todas as outras realidades, menos no presente. Enquanto eu estiver, em que situação que eu estiver lá no seu trabalho, não é? Às vezes tem algum problema, alguma situação que te visita e você fala assim: meu Deus, fui lá na minha casa, estou lá, não saio de lá. Peça graça ao Senhor. Senhor, eu preciso executar bem meu trabalho. E as preocupações, elas estão dentro do meu coração, mas eu as entrego e digo ao Senhor: cuida delas para mim, porque eu preciso estar aqui. O Inácio precisa estar aqui agora. O Sal precisa estar aqui, o Padre. Eu preciso estar aqui. Com todo o meu coração, aqueles que aqui estão, para que senão a gente vai vagueando nas situações e nós nunca estamos inteiros e o demônio se serve disso. E o demônio nos anima e muito para pecar, não é verdade? Nos anima, nos propõe situações que nos animam e que a gente precisa dizer não, mas é porque nós não estamos animados pela força do Espírito que conduz a nossa vida e os nossos dias.
Queridos irmãos, eu quero dizer para você, pedir esta graça ao Senhor, que nós não abramos brecha, mas essas brechas, eu quero dizer para você, elas começam no cotidiano. Não são em grandes dias em que eu parei ou que eu deixei, não. Nós muitas vezes estamos ali com o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior, não estando onde precisaria estar. E nós precisamos pedir esta graça ao Senhor. Senhor, me coloca aqui. Esses dias vivendo uma experiência de uma partilha com uma irmã de comunidade, foi bem interessante. Ela estava ali contando o falecimento da mãe dela, contando as dores do coração dela, e eu ali do meu lado com o celular. E lutando interiormente, de verdade, para habitar o presente de tudo aquilo que ela estava falando. Sem pensar em hora, porque ela precisava ser acolhida, fazia muito pouco tempo. Mas dizendo assim, Senhor, se aqui eu habitar o presente com esta minha irmã, todas as outras coisas o Senhor vai reorganizar para mim. Porque eu amei com todo o meu coração e com toda a minha alma. E aqui chego nessa parte em que diz, contanto, pois tornamo-nos parceiros de Cristo. Contanto que mantenhamos firme até o fim nossa constância inicial. Meus irmãos, você é parceiro de Cristo? Você é parceiro de Cristo? Mas ele diz assim que para ser chamado parceiro de Cristo, é necessário manter-se firme até o fim a nossa constância inicial. Ei, que difícil! Mas nós queremos ser parceiros de Cristo. Então, contanto, diante de que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Houve um momento que Jesus entrou na sua vida, não houve? E nossa constância de permanecer com Ele nos exige para que nós possamos com Ele fazer essa experiência de amor. Tornar parceiro de Cristo está nos qualificando, dizendo que nós precisamos ser parceiros de Cristo quando nós nos mantemos firmes e que nós desejamos caminhar até o fim na nossa constância inicial. A palavra de Deus não diminui, não fica massageando o nosso ego, não, viu, gente? A palavra de Deus, ela não massageia o nosso ego, mas ela nos coloca numa atitude interior de que eu preciso dizer para você, e não posso dizer diferente. A palavra de Deus está dizendo que para permanecer parceiro de Cristo, eu sou um parceiro de Jesus Cristo, eu preciso ser um homem que me mantenho firme até o fim na nossa constância inicial. Você no começo, você pode dizer, nossa, no começo eu era ali, eu rezava mais, eu buscava mais, eu estava incessantemente ali com o Senhor, eu ia mais na igreja, eu não ia só na missa domingo não, eu ia mais dias porque eu precisava do Senhor, mas aí a coisa foi enfraquecendo. E eu quero dizer para você, constância, naquilo que você reza, naquilo que você busca, na fidelidade aos domingos, você que pode, que você que tem a Santa Missa perto de você na sua cidade, às vezes tem inúmeros horários e não se tem um horário para Cristo. Ei, como vamos ser parceiros de Cristo se não mantivermos a nossa constância? E esta palavra nos propõe uma atitude interior, e eu quero, que lá no começo já disse, animar você, para que nós estejamos convictos de que é o Espírito de Deus que move o nosso coração a nos colocar de pé, dia após dia, escolhendo o nosso hoje em cada situação, em cada circunstância da nossa vida. Que o nosso interior seja tomado por esta certeza. Senhor, se eu for animado por Ti, dia após dia, habitando o meu hoje, fortalecendo aqueles que estão comigo, você seja alcançado onde quer que você esteja, pelo ânimo, porque eu me manterei constante, firme, até o fim, diante daquilo que me moveu no início, encontrar Jesus.
Você fez uma experiência com Jesus? Se não fez, você pode fazer hoje. Deixar que Jesus entre na sua vida e mude a sua história. Ele é o grande revolucionário. E se nós pensarmos, Jesus foi um grande revolucionário da sua história. Nós levamos essa bandeira aqui na Canção Nova também, do Revolução Jesus, por quê? Jesus é o grande revolucionário, entrou na nossa vida. Nós temos um marco do antes e do depois de Jesus. Você tem esse marco, você que está aqui, depois que Jesus entrou na sua vida, mudou alguma coisa? E às vezes a gente tem que perguntar para alguém que está em casa, né? Se quiser, pergunta para o esposo. Eu mudei depois que eu encontrei Jesus, porque se não mudou, você melhorou, falou com mais calma, deu aquela pausa. Os filhos, pergunta para o filho às vezes, porque talvez aqueles que estão em casa são o termômetro para nós, de que nós aqui que estamos juntos, que estão acompanhando em casa, em qualquer lugar que você esteja, eu quero dizer para você, são essas pessoas que a gente precisa perguntar. Minha mãe era o critério, sabe, padre? Que ela dizia assim para mim, tá bonitinha na igreja, mas aqui em casa, tá bonitinha não. Minha mãe era o crivo para saber se eu estava vivendo o evangelho ou não. Porque ela chamava a minha atenção. Nossa, mas está tratando seu irmão tão mal. Você está bonitinha na igreja, paz de Jesus, o amor de Maria, mas aqui está quase matando a pessoa que está do seu lado. E aí? Os nossos de casa podem falar de nós. Se nós estamos vivendo do Cristo ou não, se somos parceiros de Cristo. Porque quem é parceiro de Cristo não fica dando coisa para tudo quanto é lado, não. Não fica assim, não. Se esforça para estar naquilo que Deus deseja que nós estejamos. Sejamos parceiros de Cristo naquilo que a nossa vida precisa, sim. Mas que nossa decisão seja animar uns aos outros. Às vezes um erra e fala, e tá vendo, tá na igreja, joga na... Não é para jogar assim na cara do outro, não. É para animar. Não conseguiu hoje? Vamos começar, vamos recomeçar? Vamos. A vida de Cristo, com Cristo é recomeço. Mas eu quero ser chamado parceiro de Cristo. E você? Mas para sermos parceiros de Cristo, nós precisamos manter-nos firmes até o fim. Na nossa constância inicial. E, é claro, aqueles que nos ouvem pela Rádio Canção Nova, nós estamos meditando este texto bíblico, dizendo para você que também que nos ouve, fala, Darlene, estou aqui no meio da roça, estou aqui na minha agricultura, no meu pedacinho de terra, ouvindo a Rádio Canção Nova, eu quero dizer para você também, se anime, vai chover aí, os frutos virão da terra. Nós não podemos ser desanimados não, meus irmãos. Nós seguimos a Cristo, a nossa esperança. Então, animar uns aos outros, dar aquela chacoalhada às vezes. Não é assim que a gente faz com os filhos? Ei, vamos lá, levanta para ir para a escola. Agora que vai chegar o tempo escolar, né? A criança, mãe do céu, não consigo. Consegue? Vamos de novo, vamos começar. É tempo. E nós podemos isso assim, né, Padre? Ir alimentando tudo isso no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, para que a vida de Cristo aconteça em nós e nós sejamos fortalecidos por isso. Hein, Inácio? É verdade, você estava falando aí, eu estava me lembrando que de tantas pessoas assim que talvez estejam com o coração sofrido, porque estão esperando há tanto tempo, né? Sim. Uma graça. E é difícil a gente falar em fidelidade a Deus. Quando a gente olha para frente e não vê as coisas acontecendo. Não é como se Deus, às vezes, tivesse esquecido de nós. Mas a espera também é um dom, é uma graça, né? E esses dias eu estava no programa, no Sorrindo, e o Wilker falava muito disso. A espera fecunda. Não é? Confiar mais em Deus, amar mais a Deus, não era sábio, ele dizia, do que as promessas de Deus. Amar mais a Deus do que as obras de Deus. Isso faz parte dessa espera. Então Deus hoje está consolando o seu coração, dizendo para você, e também que é preciso a gente ter esta confiança em Deus, constante.
E que às vezes também animar o outro não significa apenas palavras. Sim. Não. Animar o outro também, a gente anima o outro, eu animo os meus filhos, a minha esposa em casa, também com a minha postura. Claro. De fé. De mesmo saber que está sofrendo, está difícil, está duro, está sofrido, mas eles olharem para mim e ver que eu estou sereno em Deus. Eu estou, como a Darlene me chamava de sereno. Sereno. Eu estou tranquilo, porque eu confio em Deus. Pode estar dentro de mim, roendo, mas eu estou num ato de fé dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Confio que vai dar certo. Talvez você esteja vivendo isso na sua situação. Talvez as pessoas estejam olhando para você, esperando de você uma postura de confiança, e talvez você esteja tão desanimado que está desanimando os outros. Já viu que tem gente assim, né? E essa pessoa é parceiro de Cristo, e às vezes fica olhando e fala: fulano sempre tem uma palavra de caminho. Exatamente. Então assim, confiar em Deus, ter o coração pedindo esta graça de ter um coração voltado para Deus. E eu sei, sozinhos, nós somos apenas sacos vazios. A gente cai facilmente. Mas se a gente está cheio do Espírito Santo, e aí é a graça, está imerso no Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, a gente vai sempre conseguir dar uma resposta diferente. Uma resposta diferente. Então peça a Deus esta graça agora do Espírito Santo. O Senhor daqui a pouco já vai estar conosco, mas Ele já está aqui, já está aí no seu coração. Então peça esta graça ao Espírito Santo de você ter um coração confiante, de você não desconfiar de Deus, de você perceber que às vezes a espera é apenas um capricho de Deus. Deus está preparando algo melhor para você. Enquanto a Darlene ia trazendo esta palavra para nós, o Senhor ia me trazendo imagens de tantas pessoas, tantas situações, de pessoas que estão com entes doentes, queridos doentes, pessoas que estão passando pela enfermidade, pessoas que estão sofrendo pelo abandono, pessoas que estão sofrendo porque foram deixados, abandonados, que tiveram aí, que estão vivendo situações difíceis no matrimônio, na sua casa, com os filhos. Enquanto a Darlene ia falando, essas pessoas iam dizendo assim: Senhor, aumenta a minha fé. Eu só consigo ver as situações. Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu possa enxergar além do problema, além da situação. Então vá pedindo esta graça mesmo aí para a sua vida. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim, Jesus. Derrama Teu Espírito sobre mim. Derrama sobre mim, Senhor, esta graça, para que eu me anime primeiro, para que eu me levante primeiro, e a partir de mim também eu possa erguer a minha família, os meus possam contemplar em mim a Tua força, a Tua vontade, Senhor. Dai-me esta graça. Você que está aí, meu filho, está tão desanimado que tem sido atormentado por um sentimento de morte, de fuga da própria vida. O Senhor está dizendo para você: não, meu filho, não. Olhe para mim. Eu sou a tua esperança, eu sou a tua força. Por isso vá nesta graça mesmo, pedindo ao Senhor mesmo esta graça, de se levantar. Você que está tão cansada de lutar com essa pessoa que está aí há tantos anos na cama, todo dia tem que dar banho, tem que limpar, tem que lavar, tem que cuidar, tem que pentear o cabelo, tem que trocar roupa, tem que dar os remédios na hora certa. Algumas pessoas dizem para você: você parou a sua vida. Anima, Jesus, por causa desta pessoa. Não, você não parou a sua vida. Dá ânimo, Jesus. Você é vida na vida desta pessoa. Amém. Você é Cristo na vida dessa pessoa. Você anima. Você anima esta pessoa. Porque ela olha para você todos os dias. Às vezes nem consegue abrir os olhos, mas ela te escuta. O carinho. Então vamos nos colocar na presença de Deus e pedir a Deus esta graça.